Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Celli, estamos aqui em mais um programa falando de fraudes. Nossa ideia aqui é o quê? Falar sobre fraudes, golpes que ocorrem no nosso dia a dia de uma forma mais simples, explicando para as pessoas os caminhos para evitar essas fraudes. Assim, eu estou aqui com meu amigo Dr. Afonso e vamos sempre trazer convidados para fazer entrevistas bem leves e descontraídas sobre esse tema, simplificando o assunto e ensinando as pessoas a evitarem como essas fraudes que ocorrem cada vez mais no nosso dia a dia, não é, Dr. Afonso? Sim, a gente procura dar um ênfase aí, desculpe, na prevenção das fraudes, trazer as fraudes que são mais comuns no dia a dia, né? E também trazer as novas, né? Que todo dia está aparecendo uma nova. Nós temos uma arvinha que depois nós vamos projetar das fraudes que estão aparecendo. Os fraudadores, estelionatários, eles veem as oportunidades de temporadas, como o Black Friday. Eles veem oportunidades de devolução de imposto de renda, estão sempre atrás de uma oportunidade, e hoje o crime ele se tornou o digital em grande quantidade, em torno de 600% depois da pandemia. Então, para ajudar a gente nessa missão difícil, essa tarefa, né, de mostrar para vocês como é que é as fraudes, porque a árvore é muito grande, a árvore, né? Então sozinho eu jamais conseguiria demonstrar como é que é essa árvore, né? E meu conhecimento é meu conhecimento prático, né? Então a gente trouxe as pessoas que têm um conhecimento prático, conhecimento teórico, que atuam, né? Atuam na prática lá no final para tentar ajudar os consumidores quando tem uma fraude. Trouxemos dois convidados, né? A doutora Carol Lagoa, né? E ela vai nos apresentar, e também o doutor Rafael Quaresma, advogado, e eu vou deixar a especialidade por conta deles. Melhor que eles para falar deles não existe. Então, Carol, a palavra é sua. Vamos lá, bom dia a todos. Obrigada, doutor Afonso, pelo convite, Paulo, pela parceria de Grupo Alliance, mais um pouquinho a gente fala disso. Ao meu parceiro, de quem eu admiro muito, o doutor Rafael Quaresma, amigo de longa data, então hoje a nossa bancada está bem completa. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Lagoa, sou co-founder da YTech, uma empresa focada em segurança da informação e colaboração em nuvem, e também estou atualmente como presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Santos, onde a gente aborda todos esses crimes, fraudes e golpes relacionados, golpes que acontecem no ambiente digital. É um prazer e obrigada pelo convite. Bom, também agradeço o convite, doutor Afonso, aliás, Paulo aqui, conhecendo a ambos pessoalmente, e lembro em 2020 fizemos Exato. uma live, não foi, doutor Afonso? Isso. Falando sobre mensalidade escolar, quando esse tema estava bastante pujante ali na questão da pandemia, se paralisava pagamento, suspendia a aula, diferença de EAD para aula online, o senhor me convidou, e de lá então, né, mantivemos aí contato, e hoje pessoalmente tive a alegria e o prazer de conhecê-lo, rever a minha amiga Carol Lagoa, o meu xará que está aqui nos bastidores, não é? O Rafael. E Rafael aqui hoje. também, né? pois é. Só que o dele é com PH, então diferencia um pouquinho, né? Mas para não ficar tudo igual, então eu sou o Quaresma, ele é o Loio, enfim, e assim estamos. Eu estou à disposição. Esse tema é um tema que, infelizmente, faz parte do dia a dia de muitas pessoas, por vários motivos, né? Por, de alguma forma, certa ganância, acreditar em bilhete premiado da loteria, agora no ambiente virtual, no ambiente digital, e por falta também de informação, né? O senhor citou Black Friday, a gente vai explorar esse ponto e outros tantos. Muitas das vezes o consumidor que não tem a informação mínima necessária acaba sendo vítima desses golpes, então vai ser, né? Vamos ter muito para falar sobre esse assunto. Perfeito. Antes de começar, lembrar que esse programa é uma realização da Moraes Advogados. O doutor Afonso aqui do meu lado tem muito conteúdo sobre esses temas. Tem blog, tem YouTube, é um conteúdo imenso sobre o assunto. E também que a gente conta com o apoio do Grupo Alliance, que é um grupo de empresas do qual a ETEC faz parte, e a Moraes Advogados faz parte, a minha empresa também faz parte, e da qual também faz parte a Confip, que é outra apoiadora desse programa nosso. A Confip é uma das maiores contabilidades do Brasil, tem um trabalho super legal para quem quer conhecer, né, doutor? Sim, são duas empresas parceiras que ajudam muito a gente trazer esse programa, ajudam muito o consumidor a ter uma visão de como ele pode se livrar das fraudes, pelo menos de minimizar, né? Então, para os nossos convidados, eu faço uma pergunta, né? Faz um breve relato do que são fraudes digitais. Na realidade, como é que são as fraudes digitais? O crime armado todo mundo sabe, pega uma arma, vai lá e assalta. Mas como é que se sucede as fraudes digitais? O que são realmente fraudes digitais que se enquadram nesse perfil como crimes cibernéticos, crimes digitais?
Quer começar? Pode ser. Então, Olha, a questão relacionada a estes crimes, eles só mudaram a roupagem, né, doutor Afonso? Então aqui essa árvore, ela é bastante explicativa, elucidativa, porque mostra a criatividade dos golpistas aqui, travestidos de fornecedores. A gente tem muitas... pro mal, né? Exatamente. Incrível, né? Pro bem. Aliás, Paulo, eu sempre falo isso. Eu falo, se essa inteligência fosse usada pro bem, nossa, a gente teria um Vale do Silício aqui. Eu vou aproveitar esse momento para trazer aproveitando falar do quanto eles estão sempre planejando de formas novas. O ano passado, a cada 8 segundos era uma tentativa de fraude. Esses são dados do Serasa. Esse ano, a cada 7 segundos alguém está sofrendo uma dessas fraudes. Então, as tentativas são realmente... Eu acho que a cada 7 segundos sou eu que estou tentando. Não, gente, incrível. Eu tenho certeza, não consigo provar ainda, né? Não consigo provar concretamente, porque está precisando de uma ajuda das autoridades especializarem mais, a polícia judiciária está sucateada, né? E está faltando para esses crimes cibernéticos eles terem realmente ter um apoio da polícia. Claro que também a gente está aqui, inclusive, para lembrar que você precisa denunciar. Se você não denunciar, não vai trazer subsídio para a polícia, né? Mas a polícia precisa aparelhar melhor para que façam isso, porque nós estamos falando de coisas que não são crime de varejo, são crimes no atacado. Na minha visão, são call centers que eles têm foco, metas e tecnologia. A gente, no escritório, como a gente trabalha com recuperação de crédito, nós somos vítimas. Por isso que começou esse programa, que a gente tem condições de se livrar, a maioria das vezes, desses golpes. Alguns a gente não consegue, a gente tem se copartícipe com o banco, com a instituição financeira, porque o golpe é tão perfeito que o judiciário acaba nos condenando, né? Mas a gente, a maioria das vezes, pela nossa tecnologia, tem conseguido evitar os boletos falsos, os acordos judiciários falsos, né? Porque esses crimes, eles estão em todas as esferas. Aí eu não coloquei que tem crimes, acordos são feitos falsos em próprios processos no judiciário. E o que ocorre é isso. Então, quando não houver denúncia de vocês, não vai haver também demanda policial. E aí a gente tem... Não, vou só aproveitar, tem um ponto, né, Paulo, Exato, nessa questão explicando um pouco como nasce esses crimes, né? Não, e nessa questão da denúncia, o consumidor, muitas das vezes, ele fica envergonhado. Não é? Eu contava aqui para o Paulo, doutor Afonso, antes da gente começar o programa, de um caso que eu atendi semana passada de uma médica. Então estamos falando de alguém que tem um certo, uma instrução, um grau de escolaridade, enfim, que para celebrar um empréstimo era de 50 mil reais. Ela, ao longo de 3 meses, pagou a título de taxa, começou com IOF, depois abertura de cadastro, por incrível que possa parecer, mais do que o valor do empréstimo. Eu ainda falei aqui para o Paulo, ela pagou ao longo de 3, 4 meses, 80 mil reais. 80 mil reais. Falei, bom, mas como é que você precisava de 50 se você pagou 80? E o golpe, ele, de certa forma, acaba entrando na mente, no psicológico do agente, que ele acredita. São fotos de pessoas que têm por detrás o banner, o logo de uma instituição financeira, que se você jogar na internet, e olha que eu não sou nenhum expert em internet, mas se você jogar na internet no Google, aquela mesma imagem que é replicada numa conversa de WhatsApp, num número fake de WhatsApp, está à disposição na internet para quem quiser baixar, utilizar e fazer mau uso de tudo, né? de todas essas informações. Essa colocação foi boa, porque um dos golpes que a gente vai falar, por incrível que pareça, a mídia não tem dado muita atenção, mais tarde é o emprego por tarefa, que é justamente isso. Além da pessoa não ter emprego, ela paga para trabalhar. Mas eu queria fazer uma colocação no que você falou, né? Da vergonha. Então, nós estamos falando, eu já me adiantando, porque a gente vai entrar nesse tema aí para vocês fazer essa pergunta, o que foi a fraude mais significativa, a que mais machucou, a que mais causou prejuízo para vocês? Na minha opinião, independente da ave, da fraude, a pior fraude que tem é a fraude que envolve as duas coisas, o prejuízo financeiro e o prejuízo emocional, que é a fraude do amor e a do emprego. Que são as mais sensíveis. Né? Você está fragilizada no fundo do poço e acha que o emprego está te procurando, quando o emprego não procura, e você paga
paga por um emprego, fazer um treinamento. Fecha uma avaliação. Ou então, quando você está fragilizada, seja um homem ou mulher, já numa fase, na fase de 50, 70 anos, que é uma fase mais fragilizada, já teve desamores e amores, e aí aparece um neurolinguística do mal, né? Que poderia estar usando pro bem, com toda aquela lábia, e consegue enganar a pessoa sentimentalmente, faz ela gostar dela e de repente despoja ela e despoja dos bens dela. Senhor Afonso, eu acho que também vale a gente falar do golpe do WhatsApp, onde eles colocam uma foto da família mesmo, né? Exato. E pedem um dinheiro, falam que estão com algum compromisso, que precisam pagar, que a conta tá Essa para você disponível. acha que é? Essa para você eu acha acho que é? essa cai bastante gente, porque E eu tem tomo impacto, por né? pauta, eu tomo por base na minha própria família. Eu e minha irmã, a gente trabalha com tecnologia e mais de uma pessoa já caiu. Então, são quantias pequenas, né? Doutor Rafael, geralmente eles pedem em torno de 1.900 até 5.000 reais, mas que mãe, Você que vendo tá, a foto do você tá filho, com fraudulento, vai negar. você tá com fraudulento barato, porque eu fui vítima 3 Né, vezes do do mesmo WhatsApp? golpe, minha esposa também, e era tudo 9, 10 mil reais. Então, você essa tem que fraude do abrir mais vídeo WhatsApp, que eu. essa fraude do Mas WhatsApp, Eles, esse valor, a engenharia olha. social sabe da sua conta, Exato, e da minha, e eles estão então. com dados levantados. Eu queria perguntar como até eles pro Rafael conseguem com isso, relação a isso. Você acha Eu que ia o falar pra você valor- parar com esse doutor aí. Ela falou, doutor Rafael, Então, doutor vamos Rafael, lá. para, Quero não até é? perguntar para o Rafael. Você acha que as pessoas procuram mais quando o valor é mais alto? Tem essa coisa, ai, olha, foi só R$ 1.500, prefiro deixar para lá. Olha, na verdade Tem de tudo. não é? Mas, assim, é interessante nessa colocação do golpe do WhatsApp pensar o seguinte, que talvez seja um dos golpes mais ventilados, divulgados e Que todo mundo conhecidos. sabe, cai. Concordo com você, Exatamente. é isso que eu ia Mas, fazer. então, A pessoa Esse golpe é sabe tão que- conhecido pela divulgação que as pessoas estão deixando de cair nesse golpe. A minha estatística é essa. As pessoas estão já deixando de cair. Eu não sei, eu tenho Olha, dúvida, porque Houve uma eles pegam diminuição, geralmente- houve uma Eu diminuição, vou uma contar uma diminuição. senhora, né? A gente falou, por coincidência, Paulo, na semana passada, 2 consumidores marcaram comigo na sequência para tratar de questões relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, e aí eu atendi um, atendi outro, e ambos eram golpes, cada qual dentro da sua expertise, ali, da sua logística, não era o mesmo golpe. O primeiro era esse do empréstimo, não é? Que a pessoa acredita naquela história. Você de fora olha. Primeira coisa que eu peço, posso ver seu celular? Posso ver a conversa? Aonde tudo começou? E ali vai. Quer dizer, de certa forma, o consumidor ele contribui de forma involuntária para que esse golpe minimamente se concretize. Por quê? Porque ao tomar ou querer tomar um empréstimo, ele não vai, por exemplo, nos bancos comuns. Não é? Eu falei, onde a senhora tem conta? Ah, no banco X e no banco Y. Por que a senhora não pediu empréstimo lá? Ah, porque a taxa de juros. Eu falei, mas o que a senhora fez? Ah, eu joguei no Google empréstimo, e se a gente fizer isso, tem um monte de perfil falso. Que nem o senhor me mostrou aqui a questão do e-mail, que a gente vai falar, lá era a mesma coisa. Sim. E aí o consumidor dá esse pontapé inicial, depois você tem toda essa busca, todo esse sistema arquitetado, uma engenharia montada doida. para começar a persuadir o consumidor. Então esse foi um ponto. O outro, que é o tal do golpe do WhatsApp, era um corretor de imóveis, um senhor já, que por coincidência tem a filha em viagem no exterior. Então, ele recebe uma mensagem, como a que a gente já viu, ou talvez já até tenha recebido, dizendo, olha, Eu já pai, recebi 3 vezes. não é? No caso dele era pai, mudei o número, aquele é só para o trabalho, esse aqui é o meu pessoal, salva aí. Bom, salvou. Ele nem pensou que se ela está no exterior, como é que ela vai habilitar um chip, não é? Com prefixo 13, no caso lá o nosso de Santos. Bom, enfim, logo depois, pai, preciso pagar não sei o quê. Como ela estava no exterior, ele falou, bom, tem limite, isso e aquilo, e começou A fazer com 1.900. Depois 3, eu sei que no total surrupiaram ali em 2 dias 12 mil reais. E aí a pergunta que a gente faz, eu faço isso para todos os consumidores, eu falo, mas há essa tratativa entre você e a sua filha? Porque a gente não sabe como é a relação pai e filho de cada um. verdade. Às vezes, eu pago todas as contas da minha filha, ou a minha filha Tem uma relação já que costumeiramente pede dinheiro para mim. Ele falou, não, ela nunca me pediu dinheiro. Eu falei, bom, mas se ela nunca te pediu dinheiro no exterior, em viagem, acho que ela ficou noiva lá, não sei o que aconteceu, quer dizer, não era nem uma viagem a trabalho, ela vai se preocupar com isso? Como foi aniversário dela num desses dias, ele mandou parabéns pro número fake, o criminoso respondeu parabéns para todos nós, nem entendeu que era o aniversário dela, e depois a filha no dia, meia-noite, falou, poxa, pai, esqueceu do meu aniversário. Aí Daí que a caiu a ficha ficha. caiu, já era. Ele foi na polícia? Não foi. Não foi na polícia. A médica foi na polícia falou, olha, Tem que fazer o- senhora, não, fez o boletim de ocorrência, mas falou assim, olha, Bem-vinda. não esquece isso aqui.
Porque não vai, né? Como o doutor Afonso falou, quer dizer, Tá há uma falta de informação, de inteligência, tem como, de aparato. Rafael, tem como descobrir. Então, eu vou explicar para você. Quando eu recebi do meu filho exatamente igual que você narrou. Só que, é assim, eles jogam 1.000 para cair 10. Exato. Eu não tenho relacionamento com meu filho. Meu filho, ele é um cara, assim, bem de vida, etc. Mas não é... Eu falo... 10 vezes com a minha nora e não falo com ele. O cara é super ocupado, não é muito de amor. Ele já ligou e disse, bom dia, papai. Então, porque já caiu por aí, certo? No papai já detonou. Eu resolvi dar trela pro cara pra pegar dados e tentar levar pra polícia, certo? Eu segurei o cara um dia e meio. Eu falei que ia pro hospital e fazer um teste de Covid, era verdade mesmo, segurei, aí fui falando algumas coisas com ele sobre o depósito, dinheiro, ele criou R$8.900. Segurei um dia e meio, então nós tínhamos um telefone. Dá pra rastrear. Eu não consegui ninguém que conseguisse não fazer um boletim de ocorrência, porque não ia adiantar nada. Alguém que fizesse um boletim de ocorrência se interessasse por isso. Eu tenho no escritório 3, 4 por mês disso daí. Eu tenho no escritório casos em que a gente tem tudo gravado, WhatsApp, mensagem, usar o logo nosso, tem como rastrear. Eu tenho a conta que vai o dinheiro, entendeu, do boleto. Tem o boleto, eu não consigo. Eu tô com um inquérito lá para ver o que eu faço, onde eu acho uma brecha digital que vai se interessar por isso. Não adianta eu protocolar na terceira, que é a delegacia do meu bairro lá, Santa Cecília, não vai adiantar nada, como nós já fizemos isso. Nós fazemos isso há 5 anos e não conseguimos que esse vai para frente. A polícia precisa fazer alguma coisa, a NPD também precisa fazer alguma coisa, porque senão isso vai aumentar. Aumentou 600% entre 2020 e 2022. Vai aumentar, porque hoje é mais fácil fazer isso. Afonso, que como falta muita regulamentação também nas leis, apesar de, né, a gente tem o Marco Civil da Internet, agora a Lei Geral de Proteção de Dados, tem muita coisa a ser regulamentada. Então, mas tem que aparelhar a polícia, né? Eu cobro também, né, como profissional da área, de que a NPD tem uma atuação mais efetiva, mas na verdade nesse momento eles estão numa postura, num caráter mais educativo, porque nem eles sabem. Se eles fizessem o caminho contrário, eles iriam ser taxados como uma autoridade da multa. Então o que eles estão fazendo? Educa, conscientiza e vamos ver o que é que dá. Só que nesse inteirinho do vamos ver o que é que dá, é golpe atrás de golpe, dia após dia, e os consumidores sendo lesionados. Vou fazer uma pergunta para você sobre isso. Eu sei que você é especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e também tem uma empresa de tecnologia, uma das melhores do país. E queria entender como que as pessoas conseguem esses dados. Como a pessoa sabe que aquela foto, daí ele consegue também o telefone da minha mãe para fazer isso. Porque outro dia aconteceu até, a minha mãe falou, olha filho, você tá bonito na foto, mas tá escrevendo errado. Eu acrescento. Por que a LGPD, sendo em caráter mesmo educativo, ela não começa pelos grandes vazamentos de dados? Porque a gente falou aqui, a minha teoria é oposta. Tudo que eu falei aqui é oposto ao que eu penso. Eu penso que a gente devia de focar em não vazar dados. Em esse maldito CPF parar de ser dado para comprar bala, comprar à vista. E tem mais uma agora. Agora vamos fazer certo. Foi lançado anteontem a Carteira Nacional Digital, onde vai ter o CPF. Certo? Então, você não pega a sua carteira nacional e vai comprar bala e dá seu CPF, seu RG, certo? Então, Afonso, aí que também eu acho que vale a conscientização. Quando a pessoa, primeiro que Lei Geral de Proteção de Dados, quem são os dados pessoais? Nós somos os nossos próprios dados. Então, se você entrar na farmácia achando que gritar o teu CPF vai te dar 10% de desconto, você está errado. Sim, vendeu por uma aspirina. Tudo que é de graça, você está pagando com o seu bem mais precioso, que é o seu dado pessoal. Não existe almoço sem pagamento. Não é à toa que toda vez que eu ia na farmácia, no meu desconto estava o Rinossoro. Minha filha Bianca usa Rinossoro desde 1 ano de idade. A farmácia sabe mais sobre a saúde da Bibi do que eu. Então, eles vão traçando o nosso perfil de consumo e, com isso, se a legislação não existisse, o que poderia acontecer dessa informação ser utilizada, por exemplo, para que eu fosse discriminada, eventualmente, numa eventual renovação do meu plano de saúde. Existe, a Carol é BO. Já teve. Essa aí é BO. Já teve casos. Então, começa de venda pelo de consumidor, dados. Entendendo que nada que é de graça, a gente... O link que você vai para o Rock in Rio sorteado com a família. Eu trouxe aqui, eu pontuei o golpe de contratação via WhatsApp, porque eles usam muito o Sebrae, que o Sebrae é uma autoridade, uma entidade que todo mundo conhece, né? Tem a sua reputação. Eles criaram agora ali um site SEB07, que é a carinha do Sebrae, onde eles dizem, você vai trabalhar da sua casa. Hoje, não é difícil a gente não clicar?
você foi sorteado para a fila da vacina. Imagina, Delícia. a pessoa em casa. Então, Pega a a nossa conscientização fragilidade. começa daí, da gente entendendo que o que a gente deixa na internet, a foto que a gente postou aqui, quando eu posto foto da Bianca na escola, isso vai deixando um rastro. É o meu Sim. perfil de consumo, a engenharia social tá aí a todo É o instante. cash phishing. Então, o cash phishing vai te pescando catfishing. tudo. Começa Vai te pescando da tudo. gente. Mas como eles conseguem? É engenharia social. Se eu jogar o seu nome no Google agora, Encontrar minha mãe, vai ter um monte de foto, vai ter tua mãe, provavelmente alguma viagem que você algum tenha telefone feito. dela que ela deixou vazar O lá. doutor Rafael, ultimamente tem ido para o interior, eu vou saber que ele estava no interior e vou poder saber quem é a família dele que está no interior. Então, assim, a legislação existe? Ela existe. Ela vai fazer milagre? Ela não vai. Porque nós que somos os titulares, a gente não dá devida importância pro dado. Mas E uma você pergunta. acha, só um minutinho, vocês acham os dois, que é possível fazer isso manualmente? É isso que eu estou tentando falar. Não existe uma inteligência artificial e todo um call center montado com Não, estrutura isso tudo é para feito isso. por Big São Data, quadrilhas organizadas, são quadrilhas né? organizadas. Tanto Sim. que hoje eles te ligam, golpe de banco. Eles falam como se fossem o banco. atendente. São treinados. Perfeito. Mas assim, eles são treinados, são quadrilhas. Eu acho Nós que tem temos- muito da inteligência artificial e da análise de dados ali também. Não, e com direito a trilha musical e Trilha tudo. musical. Nós temos Foi na o- esfera, A desvio de música da chamada. esfera. Eu tenho uma cliente que ela, receosa do golpe, desligou a ligação, pegou o telefone, era o celular, pegou o fixo da casa, ligou para o fixo da agência. Essa chamada, não sei como, foi interceptada, cai num call center do banco, que não é o banco, com a trilha sonora. E quando ela me contou isso, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que a gente vai demonstrar isso? Para minha sorte, um mês depois, esse mesmo golpe estava em rede nacional, sei lá, no Fantástico, em outro programa, mostrando justamente como os caras têm Faziam esse esquema. aparato e com um script ali. Então, é gente que vende call center, é gente que trabalhou em banco, tem vazamento de dados, E esses tem casos informações que o- privilegiadas e por aí vai. que o Rafael pega, o próprio judiciário não está muito apto a julgar, né? Não digo que os juízes não, mas a lei, por ser uma legislação nova, você tem verdade. que marca perícia que é feita, porque o juiz não entende muito, ele Em também cai em crime, então a maioria dos casos, o Em que alguns vocês têm casos, feito? Alguns sim. têm que ter perícia, Precisa. onde não há rastreabilidade, eu acho que fica ainda mais complicado, eles estão cada vez mais, o golpe que o senhor trouxe. Todos nós, alguém aqui é assinante desse provedor. É igual o e-mail. É igual. Qual Que que é é o uma golpe? máscara. Tenho É uma certeza. máscara que eles Qual botam que é a o golpe que máscara eu não vi? por baixo. Foi o golpe do boleto falso Ah, legal. Ou Não. do spam, não é? da Da local caixa web. de... Da local e-mail. web? Todo Um golpe. mundo conhece a local web. Então, provavelmente, Isso. se esse e-mail chegasse ao meu financeiro, se a minha funcionária tivesse desatenta, Ela clicaria. seria uma grande isca para esse golpe. Esse aqui é o Eu documento que recebo ele do Mercado trouxe, que é o Livre. golpe. É. como que É foi? aquele que o doutor Explica Afonso pro pessoal. trouxe. Então, isso é o que a gente chama de golpes em massa, né? São os call centers do crime, eles acabam disparando milhões de E-mail. de e-mails ou de SMS. Por exemplo, nesse caso aqui era da local web, dizendo que minha caixa, com o meu e-mail, via meu e-mail aqui, dizendo que o meu e-mail estava com 97%, que você tinha que clicar lá, etc, para limpar, tomar providência. Então, é montado uma máscara, mas você olha no endereço aqui, Parece que perfeito. já não Igual, que é da Rússia, inclusive. Pode. A pessoa tem que- É da Rússia. Então, o que acontece? A gente tem local web no escritório, mas a gente sabe já que a local web não manda aviso que Uma dica a para caixa está quando o cheia. pessoal receber esses phishings, smishings, seja qual for o golpe, quando você coloca o mouse em cima, vem o endereço do link. Quando Exato. o link é muito esquisitão, que tem muito redirecionamento, por exemplo, do Sebrae, é sebrae.com.br, quando você põe vai ser um barra No Empreduca, máximo. uma jornada de empreendedor. Nesse daqui, quando você põe, ele recebe 07. Um uns código monstro. códigos. Então você já consegue entender, poxa, não é sempre que as pessoas vão conseguir fazer isso, mas uma boa dica é coloca o mouse em cima e vê para onde ele Pra está onde te vai direcionar. redirecionando, porque o golpe te pega aí. Quando você clica, ele capta as suas informações e aí o que eles vão fazer daqui pra frente. Carol, você falou uma coisa aqui. Ele joga um vírus dentro do seu computador. Jogam, O eles- vírus fica lá e ele se fica aproveita quando você armazenado. entrar no banco, ele vai entrar junto com você, vai o limpar cookie sua já tem conta. tua senha. E a maioria das pessoas usam smartphones, 96% dos smartphones, que não tem nem antivírus no smartphone, ou outro aplicativo que possa bloquear isso. Então, assim, o que a Carol falou, não clique em nada, coloca o mouse em cima. Se você tem alguma pessoa que conhece um pouco mais de tecnologia, mostre esse e-mail ou esse WhatsApp para que possa cuidar.
Qualquer dúvida, sempre vá para o presencial. Sempre liga na empresa, sempre procure... confirma, né? Confirma. A minha mãe, sempre que ela vê alguma coisa que ela chega suspeita, ela já liga, filho, ó, recebi né? isso aqui, Já tá você acha que eu devo esperta. clicar ou não? Já tem toda essa percepção já. Ah, mas chegou uma conta, mas eu tenho conta sobre isso. E dentro disso, Carol, você comentou uma coisa muito interessante, que é a questão do CPF com desconto em farmácia, que eles têm tudo isso. Eu queria falar uma pergunta para o doutor Rafael. O desconto pode estar vinculado ao CPF? Como que é isso? Pode ter esse direcionamento ou eles são obrigados a dar desconto para mim? Olha, há essa possibilidade, por quê? Porque eles oferecem, na verdade, aqui também travestido de desconto, a obtenção de dados, traçando perfil de consumidor. Não é? Há uma situação, não tanto nessa questão de farmácia, mas grandes redes supermercadistas que criam o seu próprio cupom de desconto, né? Clube Fidelidade, Isso, né? Fidelidade, enfim, que trata de forma diferente um certo perfil de consumidor. E, a princípio, não há nenhuma abusividade nessa prática. É permitido. É permitido. O que É interessante, né, até. agora, o que é necessário fazer, aí entra a área da Carol, é justamente a destinação dos dados, né? Porque uma coisa é eu obter a informação, outra coisa é o que eu faço com essa Exatamente. informação, né? Por isso Esse é que o eu ponto. desconfio muito. Finalidade na É legislação. que eu vejo, até que eu trabalho com o ramo de farmácia, eu vejo que o pessoal tem essa busca dos dados, só que tem todo um tratamento dentro da LGPD. Eles se preocupam com isso A hoje, é muito LGPD, interessante. Ela não diz que o dado não pode mais ser coletado. Muito pelo contrário. Exato, Ela tem que veio ser pra autorizado, regulamentar. né? Autorizado. Ele pode ser coletado desde que ele tenha uma finalidade específica Saiba pra quê. e que o titular saiba para que está sendo coletado. E que não haja vazamento, né? Excelente Lógico, colocação. os pilares da Qual que é o legislação conselho? É a proteção de dados. Pra Qual você que é o ter a conselho pro privacidade, consumidor? Você tem que proteger o dado, que é como se fosse passar a chave na porta. Exato. sabe? Então não tem nada Qual que é o errado conselho do isso. consumidor? Justamente ver qual a finalidade que ele está dando CPF. Eu vou no parquinho, pago à vista, R$30 minha filha andar no parquinho. Qual a finalidade disso? Outra coisa, ontem, no estacionamento, me pediu CPF. Qual a finalidade que eu tenho que dar o CPF pro tonto e pagar o estacionamento? Então, é exatamente isso, são as comparações. Existem Agora, se você alguns vai numa artigos loja, tem na lei- afinidade, vai fazer um contrato, tem que dar o Doutor, CPF. uma das bases legais na legislação é quando a gente faz uma compra que a gente precisa informar o nosso dado, porque é obrigação do contrato. Então, comprei uma geladeira na loja X, eu preciso dar o meu CPF para que ele possa emitir a nota fiscal, é uma obrigação tributária. Exato. Eu preciso colocar o meu endereço para que... Mas isso não dá direito à loja de depois ficar me mandando comunicados sobre supermercados ou itens Ou que promoções, façam parte né? daquela geladeira. Agora eu ia pedir para os meninos colocarem de volta a nossa árvore, que tem uma amiga nossa em comum, minha e do Dr. Rafael, que é um outro golpe que está acontecendo muito. Quando qualquer pessoa postar no Instagram Gente, que vai mudar e tá vendendo tudo de casa, geladeira por preço barato. Mas vocês têm que me ajudar a alimentar. porque- Bora lá. Vai virar uma Já floresta deve isso. estar aí. então, Vai ficar aí. o que eu tenho Então, falado, Paulo, mas floresta fácil. Esse golpe tá bastante. Qual que é o Porque golpe, Carol? A pessoa, eu vou nos meus stories, né? Clonam É. minha conta. E aí eles começam a anunciar no stories. Minha tia está mudando e está vendendo tudo. Sim, Geladeira família nova por vende tudo, R$500 reais. Esse é um tipo de golpe também, que o que eles fazem? Eles entram, depois você não consegue acessar a sua conta. Clona no meu Instagram, Uma amiga nossa foi invadida, inclusive eu não sei, né, não sou da área assim do juridiquês, mas eu sei que o advogado dela, o Dr. Danilo, conseguiu inclusive uma indenização por conta ali do dano, né? Porque Sim. pessoas caíram, familiares, acho que compraram. alguns danos Mas quem conseguem. paga essa indenização? Alguns danos. O Facebook, o Google. conseguiu? Agora não, Meta, mas não era. Não era. Acho que ainda não era. Então, Paulo, isso Por também conta é uma dica. da- Esse golpe, e do eu não, bloqueio esse da golpe eu não conta. falei, nunca falei sobre ele, nunca estudei esse É golpe. muito legal. Esse, tá Depois vendo? eu vou ó? passar Não- pro eu não senhor. consigo esse focar em golpe- todos os golpes, que são muito Não, veja, criativos. na verdade, esse golpe o que que é? Eles capturam a conta, login e senha, através também de algum phishing ali, alguma coisa que Perfeito. ela não é, Às vezes ela mesma no fornece título do fator autenticar, os dados, põe algum enfim. link. E a partir daí ele se passa pela titular pessoa, da vai conta, postar exato, né? as Então começa a imagens e vai postar, enfim. E aí, Pix. É que as pessoas têm muito desmanzelo, até vamos dizer assim, com os dados, né? Também. Eu vejo assim, muitas vezes o pessoal deixa o computador aberto, ou vai num Isso é lan house, cultural, né? isso Lan house é é coisa cultural. antiga, mas a pessoa vai lá, Mas é preenche cultural, Paulo. e não desconecta. Tá, ontem eu dei uma palestra lá, um bate-bola para a OAB, que tem a prova domingo. Levei uma apresentação num PowerPoint, estava no meu pendrive e terminei e esqueci. O professor que me substituiu falou: professor, Vazamento de dados. o seu pendrive. Aí me entregou, eu falei: putz, tinha até esquecido. Então, imagina isso lá, era uma sala de aula, não tinha problema nenhum. Mas imagina, não é isso numa lan house. Outro dia usei lá a sala da ordem para fazer a renovação do meu certificado digital.
Parei o WhatsApp, falei para ele, bom, tenho que encerrar aqui, fechar, claro, sim, mas às vezes você não faz isso, mas não, quem vem... não chega a ser uma rede pública, é privada, né, a OAB. Mas eu Mas digo, ele a pessoa... tá conectado lá e o pendrive dele, se por exemplo o Dr. Rafael tem nesse pendrive lista de todos os algum outro alunos com dado. as notas, isso para a autoridade é um incidente de segurança. Sim, Pode com não ter certeza. vazado o dado, Até mas porque ele ele pode é um esquecer, incidente como ele perante a esqueceu, lei. né? Sim, Ele exatamente, pode esquecer. exatamente. O pendrive é um caderno, é um bloco, Eu né? não Que sei o que esse tem que pessoal tomar faz muito com cuidado. pendrive nos dias de É como se hoje. for... Eu realmente não Não, e olha, consigo fazia tempo que eu acreditar. não usava, porque... o já pendrive é bem perigoso, é um não. caderno, é uma agenda. Eu podia fazer simples, pelo né? celular, mas enfim, eu não tenho o meu e-mail aqui logado, aí é uma outra história, né? Então eu falei, bom, para facilitar, vou levar o pendrive. Mas de fato também faz muito tempo que eu não uso. Agora tem lá o OneDrive, tá? Então eu consigo Eu acho que compartilhar faz uns tudo, 3 mas estou anos que eu uso aprendendo pendrive. ainda. Agora, nesse caso, só para fechar, Paulo, o que que acontece? A pessoa, ela entra, né, na questão da ação judicial para obter de volta a conta que é dela, porque para o Instagram, Facebook, Meta agora, enfim, o que você tem ali é alguém que, se passando por você, é o titular da conta. Mas se ele Então, tem o e-mail, se ele tem a senha, não tem o que eles fazerem, não tem... então, mas aí Acho que eles mandam derrubar a senha que estava logada? na verdade, eles criam, pelo que eu entendi, restabelecem ali um novo login sem agora com o verdadeiro titular, não é? Essa ação é uma ação que tem um pedido ali, não é uma fundamentação dupla, uma ação obrigacional e condenatória para obrigar o Facebook, Instagram, enfim, Meta a fornecer login e senha e depois indenizar por eventuais prejuízos causados. Seja pela imagem, não é? Porque nesse caso dessa nossa Era amiga uma em conta comum, é uma conta profissional. profissional, um perfil profissional. Então há essa exposição, de certa forma, pode ali denigrir a imagem junto aos seguidores, que são alunos, consumidores, Tem enfim. toda uma... Se eu não me engano, a indenização ali foi de 10 mil E reais por nesse conta caso disso. foi ela, titular da conta, quem entrou, mas eu fico me perguntando, as pessoas que eventualmente compraram, caíram num golpe, elas têm também direito? Então, olha que interessante. A gente tem algumas excludentes na legislação, aí no Código de Defesa do Consumidor, que de certa maneira pauta tudo isso. E as excludentes, elas são muito restritas, muito limitadas às situações pontuais. A gente fala excludente, mas talvez tecnicamente o mais correto fosse falar em ausência de nexo ali, né? A gente tem ausência de hipótese de incidência de responsabilidade. Mas por que Quando tudo você isso? fala isso aí, a ausência de excludente, quer dizer que a pessoa daí não vai ter direito, é isso? Exato. Para simplificar para quem está É exatamente isso. E por que, não é, essa situação? Porque muitas das vezes o banco, não é, pegando aqui o exemplo do banco, ele não tem participação alguma em relação a isso. Nesse caso que eu contei do pai que pagou, transferiu lá dinheiro para a filha, numa conta que também não é o dado da filha, né? Quer dizer, quem é fulano, né? Faz um Pix para tal conta, tal CPF. Você tem essa pessoa lá. Então, é possível rastrear, é possível identificar. Agora, será que vai ter dinheiro na conta? Não. O que o consumidor quer? Ver a quadrilha desbaratada ou dinheiro de volta? Eu quero dinheiro de volta. Bom, dinheiro de volta não vai ter. Aí ele quer se voltar contra o banco. Nessa conversa, o próprio consumidor vira para mim e fala, então, o banco me ligou perguntando sobre o Pix e eu autorizei. Eu falei, bom, então ainda teve mais essa. Porque veja só, o banco, ele não é o titular do dinheiro, né? Ele só administra a conta. O titular é você. Ele ainda te ligou perguntando se você reconhecia aquele Pix e o que você respondeu para ele? Sim. Que sim, era para pagar. Então veja, Então, tem não uma tem- excludente, tudo isso para dizer que tem uma excludente de terceiro que acaba isentando ou eximindo de responsabilidade, nestes casos, o banco. Agora, um ponto que não se dá devida atenção e vai na linha do que o doutor Afonso colocou, em relação a registrar a ocorrência, etc., é verificar lá na origem se as instituições financeiras, de um modo geral, fizeram a lição de casa. O que é essa lição de casa? Na abertura da conta, os dados mínimos necessários foram obtidos. Então, eu vou abrir uma conta em banco digital. Bom, se o banco é digital, ele não tem sede física, né? Eu faço tudo isso Vou te online. interromper para você completar a pergunta, porque eu lembrei agora de uma coisa muito importante e tem a ver muito com você. Eu entendo que a responsabilidade do cadastro é do banco, né? Mas aí a responsabilidade do banco com relação a ter uma legislação do Banco Central do ano passado, a responsabilidade dos bancos ela não é muito clara com relação a fraudes. Por exemplo, aconteceu um caso num banco digital em que, por exemplo, essa conta recebeu em menos de uma hora 100 depósitos e saíram multiplicado por
saíram 300, 400 depósitos. Sim, Qual que é, pulverizaram. na sua opinião, qual a responsabilidade do banco com relação a isso de ressarcimento? Porque realmente podia ter bloqueado isso, né? Exato. Por ver a maneira fraudulenta que estava sendo feita. Como em alguns casos acontece, nos bancos digitais, dependendo do histórico e da transação a ser realizada, o banco cautelarmente, preventivamente, ele bloqueia mesmo. Eu me lembro num caso também recente, que era um pagamento de ITCMD, de um inventário, não tinha nada a ver, mas o banco vendo que aquele valor, que não era tão expressivo assim, mas destoava do perfil, do comportamento do consumidor, ele bloqueou. Eu ainda brinquei, falei, bom, o banco digital aí sim, ele está se miscuindo ali, ou ingerindo justamente... Ele está tendo um programa de controle de transações, né? Mas veja só, a gente pega um banco digital, por exemplo, né? Então eu faço tudo isso remotamente. Vamos imaginar que a Carol tenha perdido os dados dela, ou alguém tenha se utilizado. Nesse início da fraude do empréstimo, se pede um documento, um comprovante de residência, eu armazeno isso no meu WhatsApp e depois abro uma conta me passando pela Carol, eventualmente. O banco tem essa confirmação, essa verificação, ele pode abrir remotamente, mas ele eu brinquei ali a lição de casa, justamente se certificando de que quem está abrindo a conta é a Carol ou é alguém se passando pela Carol? Será que esses documentos são conferidos, armazenados, verificados? Por quê? Porque se não houver essa verificação ou essa comprovação por parte do banco, ele pode ser responsabilizado por omissão. A própria omissão do banco gera a ele responsabilidade. Foi essa a legislação que o Banco Central, quando fez o depósito cautelar agora em novembro do ano passado, e do PIX, do bloqueio cautelar, inclusive de horário, 1 hora durante o dia e 30 minutos à noite, né? Ela fez também que os bancos teriam responsabilidade quando a fraude pudesse ser evitada ou pudesse ser mensurada, né? E um deles é esse. Essa parte dos bancos digitais, os bancos físicos andaram criando que você podia fazer um financiamento sem... digitalmente. Por quê? Porque acho que há uns 5 anos atrás, todas as lojas de veículos, elas tinham dentro delas um departamento de cadastro. Então, você ia lá, você dava o cadastro e fazia. O banco, para economizar, fechou todos esses departamentos de cadastro. Então você ia na loja com documentos falsos, comprava na Praça da Sé, comprovante de residência, tudo digital, passava lá e os bancos começaram a ter prejuízo, certo? Eles pararam de fazer isso aí. Hoje praticamente não existe mais financiamento digital sem comprovação. Mas os bancos digitais estão abrindo conta para laranja dessa forma. Estão abrindo conta sem a comprovação física daqueles documentos serem reais. E é isso que está causando ajuda nos golpes. Que o PIX veio para agilizar e os laranjas vieram para completar a operação. Eu responderia, concluiria nesse quesito só dizendo o seguinte: a princípio o banco não teria responsabilidade se ele fizesse tudo direitinho como manda a lei. Sim. Agora, a partir do momento que ele flexibiliza ou se omite na verificação desses dados, ele atrai para si a responsabilidade. Então, nesse exemplo do banco que ligou para o consumidor, confirmou a transação, ele disse que podia fazer, a princípio não tem o que se questionar em relação a isso. Agora, a conta destino, porque você sabe para onde foi o dinheiro. Se o dinheiro está lá ou não é outra história, mas não tem aquele follow in the money lá, que não é, porque o dinheiro deixa o rastro. Então, você chega naquela conta. Bom, e esta conta, ela foi aberta como? Tem documento, não tem documento, foi verificado, não foi verificado. A partir daí, há casos, e eu tenho ações nesse sentido, de que os consumidores conseguem a indenização não pela transação em si, mas pela omissão anterior do banco. Responsabilidade solidária do banco. Exato, que é o que já acontece, por exemplo, só que numa escala menor de valor com as empresas de telefonia. Sim. Hoje não é fácil habilitar chip, não tem um monte de clonagem de chip, conta de pessoas que nunca tiveram aquela linha, como que se... É isso que eu ia perguntar até. Essa semana ligaram para mim e falaram, olha, aqui é da TIM, você não é cliente TIM? Não sou cliente. Pois é. E falaram, olha, você tá com débito aqui. Eu não soube na hora se era verdade ou não, mas como eu não tenho conta, não levou adiante isso. Claro. Pode ser que seja uma conta realmente minha, eles podem abrir uma conta em meu nome. Pode ser que alguém tenha aberto uma conta, não é? Nome, alguém se passando por você abriu, porque esse é um outro ponto que a gente já bateu muito, né? Às vezes você tem a facilidade para abrir e a dificuldade para fechar. Quer dizer, você consegue abrir remotamente, no caso da linha de telefone, né, do chip, mas você precisa fechar presencialmente numa loja física. Isso não faz sentido, né? Então vou aproveitar a consultoria. O que eu faço nesse caso, então? Olha, agora? Infelizmente, em algumas situações, né, e aí pegando sempre o gancho do posicionamento do judiciário, a gente precisa daquele quanto pior, melhor, não é? Então, por exemplo, se tiver negativação do teu nome, se tiver alguma restrição de crédito... Alguma coisa material de prejuízo.
isso, como é que eu vou dizer, potencializaria o seu dano, né? Aumentaria ali a questão do dano. Mas há também uma corrente da qual me filio que trabalha modernamente o desvio produtivo do consumidor. Toda essa situação, o uso indevido de dado, né? Pegando ali um gancho na LGPD, isso por si só já é passível de indenização. A gente tem um dano que dispensa produção de prova. O que você vai provar em relação ao prejuízo do uso indevido do teu nome, né? Então, é importante verificar se há ou não essa informação. Um dado aqui, vocês já devem ter visto, né? O doutor Afonso falou lá do Serasa, a gente tem aquele Serasa Limpa Nome, tem algumas outras coisas que, de certa forma, tentam restringir a informação para o mercado não é, de consumo de um modo geral. No entanto, essas informações, elas também acabam sendo divulgadas aos fornecedores, de tal modo que, neste caso, há uma corrente que reconhece indenização. Por quê? Porque o que eles fizeram ali? Nesse novo birô, eles colocam que essas informações não são compartilhadas, são informações restritas. Então, olha, eu não tenho acesso aos dados do Dr. Afonso, um exemplo. Quando, na verdade, estes dados que a plataforma diz não ser acessível já foi compartilhado perante outros fornecedores. Inclusive vazados diversas vezes. Sim. Doutor, o senhor havia falado, né, que foram mais de 600 mil golpes da pandemia para cá, foi isso? Nesse... 600% ele falou, né? 600% de aumento. Nesse gancho do Rafa, só em março desse ano foram mais de 389 mil tentativas de fraude. Tentativas, né? Mas 600 já foram concretizados mesmo, né? É o que você falou no começo, né? 4.7, se me falha a memória. É tão rápido que a coisa muda. É muito rápido. A tentativa de fraude, né? E o maior foco disso são os bancos, né? Os bancos ainda são os maiores focos. Exatamente. As tentativas aumentaram 20,5% no segmento de bancos e cartões e no segmento de serviços 5%. Ou seja, os bancos continuam sendo... Nós somos vítimas por tabela, né? Nós somos escritórios, somos vítimas solidárias por tabela. Quando o cara entra para dizer se não tomou cuidado, que era igual a verossemelhança, né? De pagar um boleto falso, a gente acaba sendo arrastado por verossemelhança e acaba sendo processado junto, tem que se defender, tem que mostrar. E eu só queria dizer que esse último golpe, né, é que não trouxemos esse tema ainda. É um tema que a gente tem que desenvolver, até trazer as provas para mostrar para os consumidores, financiamento de veículos, a gravidade disso, né? É muito grave. O último vazamento que teve, né? A gente tem os WhatsApps BIOS, né? E mantiveram o contato e o cara, o fraudador mandou uma planilha e que tinha vários bancos e tinha produtividade. Como se fosse igual o call center, igualzinho o meu. Tem lá, você tem uma meta de 100 mil, tinha meta. Por isso que eu estou falando, é muito perfeito o negócio. É muito perfeito. Isso só vai aumentar. Se a gente não divulgar isso, fizer esse trabalho falando de fraude, não fizer o trabalho de escrever artigos, o Procon não fizer o trabalho dele, vocês não fizeram o trabalho, e a mídia não fizer o trabalho dela, e a polícia aparelhar, isso vai imenso, porque é muito fácil hoje. É muito fácil, a gente precisa mesmo. O cara vai assaltar o banco, ele corre, tá assaltando a joalheria, você vê, no último final de semana. O final de semana, e na outra também, sempre morre alguém, então é um risco muito grande. Quando vocês roubaram uma joalheria, esses golpes no atacado, juntando todos esses golpes, é muito mais dinheiro. Tem o golpe do celular, que o cara já pega desbloqueado. Agora tem o golpe que eu comentei com o doutor Afonso, que tá até na nossa árvore, quero essa árvore depois pra mim, do falso delivery, o famoso iFood, ele chega, tá com problema na maquininha. Então, mas por aí vai, né, gente? Isso aqui vai virar... Isso daí tá tipo... Um ponto só que me parece também interessante, é legal falar isso para quem nos acompanha aqui, é a questão do ineditismo do golpe. Porque o golpe, num primeiro momento, quando ele é inédito ou não é conhecido, obviamente que você cria, de certa forma, uma ausência ali por parte do consumidor. Não tinha como ele prever. Exato. Agora, quando o golpe se torna já conhecido, por exemplo, tá aqui o golpe do delivery, não é? Ou tem o golpe do motoboy lá, já eu vi aqui também na árvore, não é? Que o banco manda um motoboy na sua casa para pegar o cartão e o motoboy na sua frente quebra o cartão e o consumidor acha que está resolvido. São às vezes consumidores idosos. Esse é o golpe mais cara de pau que eu já vi na minha vida. É igual o golpe das bolinhas no coisa, porque ele é muito velho, é muito comum. Mas muita gente caiu e gerou responsabilidade para o banco. Hoje, se a gente for olhar a jurisprudência, o judiciário tem falado o seguinte, bom, mas esse golpe já não está conhecido, então agora não dá mais para passar a mão na cabeça do consumidor.
Né? Essa questão do ineditismo, porque a dinâmica aqui, Paulo, ela é muito rápida. As coisas mudam todo dia. Por isso que eu falei, vai virar uma floresta isso aí. Porque todo dia tem golpe novo. Podcast, essa árvore já vai estar... Já vai ter vários. Ou a gente aumenta a tela. Eu acho que é interessante a gente comentar. Vocês veem como o Dr. Rafael falando de consumidor, né? Eu falando um pouco mais da LGPD, uma legislação um pouco mais multidisciplinar, né, que envolve ali pessoas, processos e tecnologias, mas você vê como eles caminham em conjunto? Exato. Quando eu vou fazer alguma apresentação, assim, para leigos, eu falo, sabe aquele código do consumidor que tem na lojinha do shopping que você entra? Então, o CDC está para o PROCON, assim como a NPD está para a LGPD. Então, eu espero que a autoridade, ela se espelhe muito no trabalho educacional, educativo, de conscientização que o próprio PROCON faz. Porque hoje, é isso que a gente precisa. Direito do consumidor, todo mundo já sabe um pouco mais, né? Você vê, uma pessoa perdeu um voo, a primeira coisa que ela fala, nossa, eu já vou ver. E quando a gente fala num golpe, num golpe digital, de crime digital, poucas pessoas sabem que o direito do consumidor, ele é uma das bases, ele é o aliado à legislação, para aquilo que a legislação... Mas só para entender daí, porque a gente comentou aqui no começo, vai fazer BO, os caras muitas vezes até tiram um sarro, falam para você, olha, não vai resolver, qual é o caminho que eu tenho que tomar caso eu leve golpe? É o PROCON? O que eu faço? Na verdade, procuro um advogado? Eu gosto sempre de começar pelo BO, né? Eu acho que mesmo tirando sarro, mesmo o cara falando, aí. Tem que perder a vergonha e comunicar. Se você cair num golpe, todo mundo aqui caiu num golpe, e ninguém comunica, não existe o golpe. Não existe. O que não tá comunicado. É que dá raiva, né? A gente fala assim, putz, mano, além de eu levar o golpe, os caras tiram sarro. E se você tivesse caído no golpe do amor, aí como é que ia ser? Como é que você ia sair na rua? Não, mas eu sou apaixonado pela minha esposa, então não tem nem chance de eu cair nesse golpe. Boa. Mais algum ponto? Podemos falar sobre o golpe do falso emprego ou falso emprego por tarefa. São duas coisas diferentes, né? Porque o falso emprego, ele é quando você manda uma mensagem, aquela mensagem, você tem um emprego de meio período, sem a menor qualificação, para ganhar 5 mil e trabalhar remotamente. Então, isso é um falso emprego, é que você vai clicar lá e vão roubar seus dados, vão usar para outra coisa. Tem o outro falso emprego, que é aquele que te recrutam e aí ficam pedindo documentos para você também, que vão roubar, e te cobrando uma tarifa lá de 700, 800 mil reais para você fazer um treinamento, responder umas perguntas, você fazer o encaminhamento, né? Um pagamento para te conseguir um emprego, depois te mandam num emprego real, mas que não existe. Quando você chegar lá, você sofre aquela frustração. Existe esse emprego que eu tive um caso de uma cliente da Bahia, uma cidadezinha a 300 km de Salvador, que é o emprego por tarefa. O emprego por tarefa, você recebe um WhatsApp, ele no Reclame Aqui tem bastante, mas a mídia só levou 2 ou 3 artigos meus, não fala sobre isso daí. E é um emprego que é duplo o prejuízo, você fica sem emprego e fica sem o dinheiro. Então, eles anunciam que são do Mercado Livre, da Amazon, da Americanas, e que você vai fazer tarefa. Que essa pessoa caiu, esse meu cliente, era uma Shoptime, era um negócio, era uma empresa americana, um site fora do país. A gente fez toda a pesquisa, porque ela fez boletim de ocorrência e trouxe isso para a mídia, e ela dá depoimento se precisar. Como é que é isso? Então entra lá, tu tem uma neurolinguística, uma pressão, toda uma estrutura, consegue conduzir a pessoa, ela comprar as coisas. Então tem uma tabelinha lá que ela compra 30 reais, ela recebe 10. 40 reais ela recebe 15, 50, 20, assim progressivamente. Então ela vai comprando, fazendo aquilo lá, e aí recebe no começo. Cashback. Recebe alguns de volta e depois para. Essa cliente perdeu 7.600 reais, ou empréstimo, o marido dela, faz várias coisas. E aí ela me falou: olha, não foi só o meu, eu conheço mais gente. Entra no Reclame Aqui que você vai ver. Então tem vários casos no Reclame Aqui e ninguém está divulgando isso. E se está sendo, né? Tá na praça, é um golpe novo que pouca gente conhece. Se a gente não levar, as pessoas não vão conhecer. Claro. Conforme o que você falou, alerta para isso. Eu diria o seguinte: o golpe, ele, para se concretizar, para dar certo, ele precisa pegar alguma vulnerabilidade ali da vítima, não é? Então, na questão amorosa, na questão profissional, porque se a gente for analisar friamente, você olha ali e fala, bom, a pessoa não vai cair no golpe, né? Como é que eu vou
pensar nessa questão do emprego se tem 13, 14 milhões de pessoas desempregadas? Né? Então, é um contrassenso. É a mesma coisa do empréstimo. Pessoas que acreditam que o emprego procura elas, pois né? Então, mas aí, doutor Afonso, como é que o emprego vai procurar a pessoa? Em muitos casos, a pessoa não tem qualificação e é justamente as mais vulneráveis, né? Porque a pessoa não faz essa leitura. Fala, mas pera um pouquinho, eu não tenho nem aptidão para aquela vaga. Mas ela está tão desalentada que ela acredita, como acredita, é a questão da fragilidade. No leilão, como acredita na venda de bens. A do leilão, ela vai mais pro lado do bilhete premiado da loteria, né? Porque há, de certa forma, uma ganância ali do consumidor, né? Ou da vítima. Famosa lei de Gerson. Como é que eu vou pensar num carro que custa 100 mil, no leilão é 60 mil, e há casos, eu atendi também já faz um tempo, era um administrador de empresa, né? Que ele pegou um site que tem o logo da empresa, a empresa é credenciada junto ao Tribunal de Justiça, tem a validação do Tribunal de Justiça, só que o leiloeiro oficial. O leiloeiro, você joga o nome lá, o nome bate. Página, muitas vezes, né? Exato. E o valor é muito diferente. Então, veja, nesse caso, seja do emprego, fala, bom, não, vamos imaginar, meu último registro em carteira foi de R$1.000, R$2.000, um salário mínimo, 2, agora eu tenho uma vaga que me procura para ganhar R$5.000 em meio período. Isso não... Eu tô precisando. E eu, lógico, eu tô precisando, mas isso não salta aos olhos, né? Isso salta, não... mas a pessoa cai nesse pois então, infelizmente. Esse é o ponto. Um exemplo de golpe agora. Né? Eu recebo todos os dias algum. Com a fatura digital e o débito em conta, você tem mais comodidade no seu dia a dia, além do desconto mensal de R$10 na fatura. Cadastre-se um link. Primeiro que eu não tenho... Minha operadora não é essa. Eu duvido que pessoa da minha operadora mandaria tudo abreviado, sem acento. Então, os erros de português são... Mas o robô manda milhões, e aí uma pessoa vai... Mas, por exemplo, eu não cairia, mas eu acho que se minha mãe ou meu pai receberem, pô, R$10 na fatura, legal. Vou clicar. Mas não é só seu pai, milhares de pessoas, né? E pessoas mais simples ainda, que não tem conhecimento, que acredita que alguém tá procurando. Até um prestígio, o banco tá me procurando, pedindo meu cartão, me ajudando na senha. O banco ajudando. A Receita está me procurando para devolver imposto de renda. Tem um golpe do imposto de renda agora, devolução. Eu escrevi sobre isso daí. Exato. Então. Antecipar. Exato. Então, até perguntar uma coisa para você, Carol. O Harari é um pensador, um historiador. Ele fala que no futuro, a coisa mais valiosa que vai ter no mundo não é petróleo, não é ouro. São dados. Já são. Concordo com você. Já são os dados. E como eu consigo proteger meus dados? Até que ponto eu posso fornecer meus dados para as pessoas? A gente falou isso já um pouco no começo, mas como eu devo utilizar corretamente meus dados? Tem um caminho? Você que é especialista em LGPD? Paulo, hoje a gente está deixando rastros a todo instante por onde a gente passa, né? Eu posso até não me lembrar a última companhia para qual eu fui pelo Rio de Janeiro, mas com certeza o balcão, o site da operadora sabe onde eu estava, provavelmente se eu aluguei um carro, ele sabe. Então, algumas coisas a gente não tem como fugir. Você usa o Waze, ele sabe onde você está. Exato. Você não quer geolocalização. que ele saiba onde você tá, você não use o aplicativo. Não, joga isso aqui fora, né? Joga no celular. O tal do aceite, né, o termo do consentimento, a gente tem que saber para que está sendo usado, mas se você quer que ele te localize, como é que você não vai dar a sua localização? Então, a gente começa entendendo que os nossos dados estão em todos os lugares. Uma das formas da gente proteger o nosso dado, que cabe mais a quem está coletando do que ao titular, é a famosa pseudo-anonimização ou a própria anonimização dos dados. É pedir um CPF e anotar só os 3 primeiros números, ou anotar só os 3 últimos números, ou hoje eu vou entrevistar 100 pessoas para vagas de emprego. Preciso do nome e sobrenome de todas elas? Não. Você pode pegar só o primeiro nome e numa próxima etapa, caso ela seja aprovada, você faz um cadastro mais apurado, você colhe mais informações. Então, 2 princípios importantes. Finalidade, o dado tem que ser coletado para aquilo que ele é coletado, e a minimização. Colete o mínimo de dados e a gente, como consumidor, dê o mínimo de dados possível. Quando você vai preencher alguma coisa que você vê que, nossa, mas tá perguntando muito. Eu, quando ia na Wi-Fi de restaurante, tem algumas Wi-Fi que antes para você logar perguntava nome, data de nascimento, não sei o que. Gente, eu falava não. Isso ainda acontece hoje quando você faz cadastro, por exemplo, hospital, esses lugares, né, que você tem que fazer um cadastro digital, eles pedem excesso de dados, né? É que nesses casos, senhor Afonso, a gente tem algumas legislações específicas, né? Então, a legislação, a LGPD, ela sempre vai seguir alguma regulamentação do segmento. Por exemplo, dados de saúde. Eles têm que armazenar dados por 20 anos. Então, não é que nem a gente fala no recursos humanos de uma empresa,
que alguns dados eu guardo por 5, ou que o currículo, terminado o processo, eu tenho que excluí-los. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque algumas legislações são específicas. Mas, primeira dica, desconfie de tudo que é de graça e que peça um dado seu em troca. Em segundo lugar, não saia clicando em tudo que você vê. Quem aqui lê termos de uso? Eu trabalho com termo de uso, eu faço termo de uso todo dia. Mas quantas vezes eu parei para ler o termo de uso do Spotify, a política de privacidade, tem, sei lá, acho que chega a ter 200 folhas, 200 páginas. Não, e ainda que leia. Se você quiser mudar, o que você vai Você mudar? não vai Nada poder também. mudar, É adesão, né? Lê ou não lê, é só clicar porque vai dar no mesmo. É adesão, né? Contrato de adesão. Contrato de adesão. Contrato de Então, você adesão. tem duas escolhas. Ou saiba que você está usando, ou deixe de usar. Ou, melhor ainda, conheça-te a ti mesmo ou o algoritmo vai. Porque se você não souber que tudo que a gente está falando aqui, provavelmente se essa TV for smart, essa produtora maravilhosa aqui, com certeza daqui a pouquinho vai aparecer, ou no Instagram do Rafael, ou no Instagram do Diego, vai aparecer alguma coisa correlacionada ao que a gente está falando. E tenho como fugir disso? Sim, não tenha aparelhos. Fique em casa, então. Eu Viva quero no meio estar do no mato, jogo né? do Nem em digital. casa. Se cuide da sua informação, saiba retorna que nós estamos vulneráveis a todo instante, né? uns 2 séculos para trás e volta. A gente está vulnerável a todo instante. Ninguém está 100% seguro. Exato. Eu me que lembro trabalho com isso, me considero extremamente vulnerável. Eu também, eu trabalho com isso, conheço bastante, tomo todas as precauções, sou digamos, tutelado por os TIs do escritório, pela UITEC, né? A UITEC cuida... Aliás, senhor Afonso, isso está midiático, parabéns para sua assessoria de imprensa. Eu fui pesquisar a pauta do nosso encontro de hoje, uma das primeiras pesquisas no Google era da Moraes. Então, Obrigado. parabéns. Então, Parabéns, Paulo. a gente tá bem assessorado pela UITEC com relação à proteção de dados. A Expurgo, nós já aprendemos bastante isso daí, que nós somos muito vulneráveis. Então, por isso que eu comecei o programa, porque eu acho que as pessoas jurídicas têm condições muito maiores que as pessoas físicas. E eu tenho assim, um apreço para que as pessoas não tenham prejuízo e que a imagem das empresas sérias seja mantida também. Então, a minha própria imagem ela é maculada quando eu tenho um boletim de ocorrência contra mim, contra a minha empresa, que é o meu nome, né? É uma coisa importante, né? Ou contra o banco que eu trabalho, a financeira, ou meus clientes. Então, eu procuro minimizar os prejuízos, minimizar a dor, né? Porque, como eu disse, né, existe o prejuízo financeiro, o prejuízo emocional. A gente tem visto casos que as pessoas têm que se tratar, ir para a parte, né, de depressão por causa de um prejuízo desse. Muitas vezes os preços são maiores, no caso de carros aí, do leilão, ou carro de financiamento, os valores são muito altos, às vezes a pessoa não tem como se levantar num golpe desse, né? Que são os golpes maiores, né? Os golpes pequenos, tudo bem, passa os boletos falsos, as contas de consumo, acaba passando um Pix, tá? Vai passando. Então, eu queria perguntar, talvez para encerrar, o que vocês acham sobre outra parte que me comove muito, que eu tenho uma preocupação muito grande, que são os aposentados. Quando eu me aposentei, eu recebi 10 ligações antes de me aposentar, que eu estava aposentado. Nem o INSS tinha me comunicado. O vazamento de dados do INSS é patente, não tem como bloquear isso. O dado que vazou, já vazou, né? Já vazou, mas eu espero que agora esteja num cofre fechado, porque esses dados estão aí, e existe várias fraudes contra essa parte aí que está aposentada, que não tem um salário né, real, né? E tem os dados. Primeiro, que das promotoras de vendas que vendem empréstimo, conduzem através da lábia. Isso para mim é uma fraude digital, porque a pessoa está fragilizada, nem sabe muito de contabilidade, muito de recurso, e acaba contraindo 3, 4 empréstimos, né? Isso é uma das coisas. A segunda coisa são os empréstimos falsos, em que alguém rouba os dados e faz o empréstimo, o pensionista só vai descobrir quando descontar na conta dele, e são empréstimos longos, tá? Talvez ele nem viva para pagar, são em 70 meses, né? Então, o INSS, ele parece que não está muito preocupado com isso, e a gente tem que alertar para que as pessoas não caem nesse golpe e tomam algumas providências para se precaver. Teve uma sentença de uma juíza que disse que hoje o INSS não pode mais, no empréstimo consignado não tem que haver, tem que haver autorização dela por escrito, tá? Porque
Autorização da pessoa. Então, o que vocês acham sobre isso daí? Isso daí, como é que a gente segue isso para frente para que isso, além de uma sentença, não vire uma legislação, vire alguma norma do próprio INSS que determine que tem que haver o cuidado com a LGPD, tem que ser inequívoca. Não pode ser por telefone, não pode ser por e-mail, tem que ser inequívoca a autorização do financiamento. Ele tem que ser pessoal a autorização e tem que ter autorização do INSS, que o INSS sabe quanto ele está descontando para ver se realmente o cara não está se endividando lá e não é alguém está vendendo uma coisa que ele não está comprando, entendeu? Eu vou iniciar, depois eu passo a bola para o doutor Rafael. Eu estou fazendo a adequação do escritório de advocacia que trabalha com direito previdenciário. E a gente está fazendo uma averiguação. O que está acontecendo? Eles estão, não sei de que forma, claro que deve ter sido em algum vazamento de INSS, mas em específico na Justiça Federal, eles estão abordando, querendo comprar os precatórios, que nem o escritório havia informado ainda, porque precatório você inclui no orçamento de um ano, a União, o INSS, por ser uma autarquia, ele tem até o ano seguinte para pagar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão ligando, comprando esses precatórios, e o escritório me pergunta, mas de onde aconteceu isso? Como que eles sabem? Porque se é na Justiça Estadual, a gente consegue pelo site do TJV, mas na Federal não. Então eles estão, enquanto eu adequo o escritório ao LGPD, eu falo, olha, eu acho que agora eu vou ter que te indicar um bom especialista em direito do consumidor, porque eu não sei o que a gente vai fazer. Eles compram um precatório por um valor irrisório, Isso aí. né? Um valor irrisório. Porque o pensionista não sabe. O pensionista não sabe quando ele vai receber, ele vem por qualquer coisa. Ele já tá lá 20 anos, já habilitou o filho, o neto, e aí isso tem acontecido também. Então, vale o cuidado, né? Eu morro de dó e sou super fã das causas que apoiam e acho que tem que ter mais segurança mesmo. Eu não sei se ainda vale aquele limite de 30% na concessão dos empréstimos, não pode passar 30%. Eles aumentaram, acho que o limite. 35 agora. Aumentaram. Então eu acho que se um você absurdo, for ver no né, final mas... das contas, o aposentado tem 72 meses e agora o pouco que ele tinha para receber de precatório, compraram um precatório dele, ele vai receber um valor irrisório. Eu vou então aproveitar, fechar aqui com tudo que foi colocado, né, e as provocações do Dr. Afonso aí, primeiro para dizer o seguinte, naquela parte das redes sociais, eu não sei se eu estou certo nesse percentual, mas aí o Dr. Afonso, a Carol podem me ajudar, se eu não me engano somos em 94% que estamos aqui, ou estão, né, aderidos a algum tipo de rede social, então veja que é uma esmagadora maioria. E eu me lembro de um conhecido nosso, né, meu professor, vizinho ou ex-vizinho da Carol, que em 2013, 2014, portanto não faz tanto tempo assim, há muito tempo eu não o via, quando a gente terminou a palestra, eu falei com ele, falei, professor, e o WhatsApp? Ele falou, que WhatsApp? Esquece o WhatsApp, eu não estou no WhatsApp. Eu olhei e todos já estavam, né? Falei, bom, tá bom. Passou dali, sei lá, 2, 3 anos, menos do que isso até, o WhatsApp. Porque eu vi o número dele e quando o número não tem o WhatsApp habilitado, você não consegue mandar mensagem. Tinha que mandar um SMS para convidar para o WhatsApp. Então, passou, eu falei, o sistema cooptou esse consumidor, né? Trouxe. E não estou falando de ninguém com um século de existência. Não, uma pessoa ali, 60, 70, enfim, que naquela época relutou, mas as forças foram menores, né? O sistema é mais forte, claro. Então hoje temos avós, pais, enfim, tá todo mundo crianças, as filhas têm o WhatsApp. No grupão da família, né? Então a gente tem o grupão e o grupinho, porque onde tem as meninas não dá para colocar tudo que se coloca no grupo maior, não é verdade? Sim. Então esse é um ponto. 94, 95% é muita coisa. Segundo, em relação à questão que o senhor falou do INSS, tem essa determinação para o INSS, né, que a gente chama ali do opt-in, opt-out, da pessoa entrar e precisar aderir ou da pessoa sair e, se ela quiser participar, ela precisa ser consultada e anuir. Bom, teve também, isso é da semana passada, uma liminar numa ação civil pública promovida por um PROCON do estado de Minas Gerais. Eu não sei se foi o PROCON estadual ou um PROCON municipal, que proibiu um determinado banco, que é useiro e vezeiro nessa prática, em conceder empréstimos para pessoas que simplesmente não contrataram. Foi condenado em 790 milhões, é o C6.
C6, exatamente. Eu não sabia se podia falar o nome ou não, então é Não, esse mesmo. falar Eu porque tenho- foi publicado, foi o Procon de Juiz de Fora. De Juiz de Fora, não foi? Então, eu como sou advogado do consumidor, algumas certezas nessa vida eu já tenho, que, por exemplo, eu não advogarei para certos fornecedores. Pode pôr a Apple e aí pode pôr o C6, porque o que eu tenho de ação contra o C6, eu falei, bom, então isso eu já sei que não vai acontecer nesse plano, viu, Paulo? Não sei em outra vida, mas nessa, não é? Perdeu. Então, nesse caso, a determinação ela foi extrema, mas justamente pela gravidade da lesão e pela quantidade, esse é um ponto que a gente tem sempre que analisar, a quantidade de pessoas atingidas, o número de vítimas que se faz, porque a hora que a gente coloca, como o senhor falou, é 1 milhão, 10%, depois 1%, mas quando você pega isso, que é a nível Brasil, você não está falando de um empréstimo de uma financeira que tem ali na casa da esquina, não, eles exploram, ainda mais pela questão digital eletrônica, os caras exploram o Brasil todo, não é? Então, esse é um ponto. E por último, esse aspecto do aposentado, do pensionista, que é o que na nossa doutrina lá de consumidor se fala do hipervulnerável. A gente já tem o consumidor como vulnerável, mas crianças e idosos que estão na ponta, nos extremos, eles precisam de uma proteção maior do Estado. A rede de proteção do Estado ela tem que ser maior, não é? Então, quando você pega ali, por exemplo, o idoso, ele tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor? Tem, mas ele tem o Estatuto do Idoso também. Ele tem LGPD. Quando a Carol falou da questão da ANPD, tem ali uma determinação, não vou me lembrar artigo, inciso, parágrafo, mas que fala o seguinte, olha, faça interlocução com a Senacom, que a Senacom é a Secretaria Nacional do Consumidor, é como se fosse um PROCON nacional. Sim. Que pode e deve, na verdade, compartilhar experiências para que haja união de esforços em relação a ambos os players tem aqui, um cuidado não é? especial, até E porque esse dados sensíveis de criança e adolescente, exato, mais não é? vulneráveis. Esse é um ponto justamente para tentar, de certa maneira, salvaguardar os interesses, né, e os direitos daqueles que mais precisam. Então, você coloca o idoso, coloca a criança, precisam dessa Eu acho que proteção. deveria ter campanha na televisão para idosos, pegar esses programas que os idosos assistem mais, e também nas crianças, até nas escolas deveriam ter caminhos para conscientização. Pelo Código de Defesa do Consumidor, isso é possível, né? Porque você tem ali como disciplina, você tem a questão da educação financeira inserida no ano passado, algumas têm, não é? E veja, Paulo, eu não sei aqui, né? Mas se a gente deixar, depois vocês deixam essa provocação no ar, tem uma plataforma do Ministério da Justiça, portanto, uma plataforma oficial. Chamada consumidor.gov.br. Será que as pessoas têm conhecimento dessa plataforma? Falta divulgação. A plataforma é excelente. Vamos deixar aqui. Ó. Mas, põe aí, né? Põe no rodapé aqui, no GC, ali, não sei como é que é o... Mas por quê? Porque as pessoas não conhecem. E é uma plataforma oficial. A gente tem divulgado essa plataforma em alguns casos para procurar essa plataforma, né? Não só procurar fazer BO, mas procurar essa plataforma, procurar o PROCON, dependendo do caso de quando é uma fraude que atinge o direito do consumidor, né? Tem procurado. Tem que dar todos os caminhos para que as pessoas... É BO, reclame aqui. O reclame aqui faz às vezes do consumidor.gov. Essa é conhecida. E eu, no período que integrei o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 2013 a 2020, era uma das poucas vozes, dissidentes até, que reconhecia no Reclame Aqui um excelente trabalho, porque a proteção ao consumidor é tão necessária que você tem trabalho para todo mundo, para o PROCON, para o Reclame Aqui, para o consumidor.gov, não falta trabalho. Eu acho que o trabalho deles também são bons. Nós somos associados ao Reclame Aqui, a empresa, a Moraes associada ao Reclame Aqui, porque a gente gosta de resolver os problemas, né? Quando surge alguma reclamação, que sempre tem, né? A gente o cliente nunca teve tão em evidência quanto agora. Exato. Ele é protagonista. Tá preocupando com isso. Hoje, se a tua empresa não focar no cliente... Eu, quando tenho problema, já ponho Reclame Aqui e respondo mais rápido do que se eu for fazer um BO, alguma coisa. Tá em caminho aqui também. Agora, bom, gente, acho que já tá... Se deixar aqui, a gente vai bem mais longe, né? Mas vamos finalizar então, doutor. Eu queria só agradecer, antes de dar uma palavra para todo mundo no final, queria agradecer o pessoal da Papo Reto, que tá aqui na produção. Valeu, pessoal. Boa. Agradecer a Moraes Advogados. Sempre maravilhoso. Exato, a Moraes Advogados, que permite a gente fazer isso. O Grupo Alliance também, que é nosso parceirão. A Confip, o pessoal da ITEC, doutor Rafael, vou deixar para vocês. Exato, pessoal. Então vou deixar pela ordem aqui, cada um dá um parecer e finaliza com o doutor dando um tchau para todo mundo. Bom, eu agradeço o convite, espero que tenha sido útil aqui a quem nos acompanha, né? Essas informações, quem tiver também interesse, quiser mais informações, pode me seguir lá no Instagram, não é assim, Carol? Faz o @Rafael Quaresma, tem o canal do YouTube, não é isso? Tem o canal do Quaresma lá no YouTube, com vídeo de direito do consumidor. E esse vídeo vai estar no canal do Quaresma.
Esse vídeo estará no canal do Quaresma. Pronto, então já temos o vídeo, temos o Instagram. Aliás, falamos tanto aqui do meio digital. Hoje só não se comunica ou só não interage aqui quem não quer, não é? Então, para mim foi uma alegria. Lá, né? Não tem perigo, não. Não, pode estar. Vai no direct ali que não tem erro, não é isso? Eu agradeço demais e renovo aqui a minha satisfação em conhecer pessoalmente o Dr. Afonso, já que falamos em 2020, depois 2021 também, e já se vão 2 anos. Ainda bem que a pandemia acabou, ou quase acabou, e a gente agora pode fazer o programa pessoalmente aqui, com essa turma do Papo Reto aqui, que foi um estúdio, não é? Maravilhoso aqui, meu xará, Lucas, eu acho que eu gravei quase o nome de todo mundo. E não falamos, mas eu tenho mais um xará aqui, que foi a minha dupla de squash, viu, Paulo? Mas isso fica para um outro programa. Aí ele vem aqui para frente das câmeras e fala quem foi o campeão, quem foi o vice, deixa. Mas aí ele fala. Senti que você tá Obrigado, viu? Foi uma alegria. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, ao Paulo, ao Dr. Afonso, ao Grupo Alliance, a Confirp, nossa mega parceira, uma das contabilidades referência aí do nosso país. E dizer que as redes sociais do Alliance e do Dr. Afonso estão sempre trazendo conteúdos, como diz o Dr. Rafael, imediatos, não que a gente queira acompanhar os golpes, porque fica impossível, mas tudo que tem de tendência, a gente tenta trazer dentro do grupo. Vou pedir depois para que vocês compartilhem essa árvore Eu gostei também. com todos nós, para a gente levar esse tá conhecimento adiante. E agradecer mais uma vez ao pessoal da Papo Reto, eu já sou de casa, então, pessoal, obrigada. A Carol já sabe o caminho. Eu que agradeço os dois terem vindo de Santos aqui prestigiar. Eu acompanho o Rafael, trabalho maravilhoso com relação ao direito do consumidor e as fraudes que vem sempre junto. A Carol, né, que sou uma grande admiração por ela. Desde o primeiro programa eu queria que ela estivesse aqui. Ela é uma mestra para mim em LGPD. Eu aprendi muito, mais um pouquinho, né? Não só os meus podcasts aí aprenderam, mas eu aprendi com você, aprendi com o Rafael. Nós aprendemos também. Um novo crime da Carol, né? Um novo delito aí, o golpe da Carol. Desculpa, o novo golpe que a Carol trouxe, quanto das famílias vendem, né? Então a gente está sempre aprendendo e eu agradeço a vocês, espero encontrá-los em outro programa, o conteúdo não foi esgotado, né? Essa árvore vai ser compartilhada e vai ser atualizada na medida do possível, sempre que surgir um golpe que tem alguma relevância que está no momento, né? A gente vai fazer, inclusive quando a árvore vai ser atualizada, quando surgirem os golpes de ocasião. O próximo golpe eu presumo que vai ser talvez Dia dos Pais, vamos ver se vai ter golpes, porque esses golpes eles surgem antes das festividades, né? Mas com certeza esse golpe vai ser atualizado na Black Fraud, que hoje no Brasil é o golpe maior contra os consumidores na Black Fraud. A Black Fraud fica todo mundo louco, clica em tudo, oferta de sapato com 50% de desconto, carro com 80% de desconto, e aí... E agradeço ao Paulo, maravilhoso, sempre ao meu lado, me ajudando. Se não fosse ele, nada disso teria surgido, foi ideia dele, o podcast, e eu espero que a gente se encontre aí durante um bom tempo, que leve todo esse conhecimento que eu tenho e que eu possa trazer de outras pessoas. Eu agradeço a vocês e uma boa semana para vocês. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Se inscrevam no canal também, tá, gente? E sempre que tiver uma fraude nova, pode entrar aqui que a gente vai estar falando sobre ela. Abraço, pessoal. Até mais, gente. Até mais. Obrigado.